Começa agora mais uma edição do Beatcast. Meus queridos amigos, é um prazer embananável estar hoje participando de mais um Beatcast e dessa vez o estagiário voltou. Caraca! Brother, o estagiário voltou. Eu nem tô acreditando que tu tá aqui hoje, Américo. Ainda tô vivo. Pra aqueles que acharam que eu tava morto, que tava morto e enterrado já, eu tô vivo ainda. Não, quando tu foi se meter no Paraguai, cara, eu fiquei preocupado com a tua integridade física, cara. Isso daí é terra sem lei. Tá achando não, que... Cara, apesar do... aqui, por incrível que pareça, não tem lei porque não é necessário. O Paraguai é um povo muito hospitaleiro, tô me sentindo muito em casa aqui, cara. Para, não puxa tanto sardinha não precisa de lei. Que isso? Mas finalmente eu consegui arrumar um tempinho pra voltar pra cá, cara. Tava com saudade também. E como é que tá? Tá sentindo falta do Brasil? Cara, tô não necessariamente do Brasil, mas eu tô sentindo falta dos amigos e da família. Do Brasil, nem tanto. Cara, um pouco... Porque... Pode falar. Não, porque aqui a cultura aqui do Paraguai é bem parecida, não com a parte sul do Brasil, mas a parte norte. Tem algumas coisas que são bem parecidas com aqui no Paraguai, então não tô tão... Pra mim não é como se eu estivesse tão longe de casa em relação à cultura. Então eu não me sinto tão fora do Brasil assim, até porque o Brasil fica a 8 km de onde eu fico, então é bem perto. Mas e não falta brasileiro em Paraguai, né, cara? Cara, eu tava no ponto agora, esperando o ônibus pra vir pra casa. E, tipo, acho que tem umas 8 pessoas, das 8, acho que 5 ou 6 estavam falando em português, tá? Que isso? Então, cara, aqui em todo canto que você vai, tem brasileiro e, tipo, é uma coisa extremamente comum também, né, pra quem vier pra cá e tiver, assim, receio porque não fala espanhol, não sei o quê, não se preocupe. Se você vier pra Cidade del Este, não se preocupe porque todo mundo fala português, até os paraguaios. Não vai ter treta, né? Em relação ao idioma, você não vai se preocupar. É fantástico, cara. E hoje o Américo tá aqui com a gente para falar um pouquinho da experiência que ele tá tendo no Paraguai e, sobretudo, por que ele foi pro Paraguai. Ele foi pro Paraguai para trabalhar e investir pesadamente numa das minhas paixões, que é a mineração. Eita, pigarrento. Eu tô pigarrento hoje, cara, que troço triste. Aí, ó, o outro tá doente, aí que beleza. Cara, como é que tá sendo a experiência de morar no Paraguai para trabalhar com o que tu tanto sonhava? Cara, eu quando eu cheguei aqui foi um negócio assim surreal, porque eu vim pra cá sem conhecer absolutamente ninguém. Na realidade eu conhecia algumas pessoas, mas era aquele conhecer só de internet, eu não conhecia pessoalmente ninguém. E a forma que eu cheguei aqui, cara, foi um negócio assim... Pra quem não sabe, eu sou evangélico e, cara, eu pensei assim, cara, não tem como, pra mim, isso encaixa como se você pegasse duas peças de um quebra-cabeça e encaixasse perfeitamente, porque é uma coisa assim surreal, é uma coisa que não tem como você explicar com lei de física e lei criadas pelo homem, porque é uma coisa profundidade tão... Não, mas foi sério, porque... Falando tipo, com o coração... Eu pensei assim, cara, eu vou pro Paraguai, eu vou procurar um canto pra me ficar. Aí eu fui e um amigo meu me ajudou a encontrar umas casas. Ele falou, cara, olha esse quartinho aqui, é muito bom, tal, dá pra uma pessoa solteira, tranquila. Aí, que legal. Amigo massa. Falei com o cara e já fechei contato, o cara reformou o quarto todinho pra mim, tá ligado? Aí, que legal. Um ar-condicionado novo e tal. Beleza. Quando eu cheguei aqui, eu falei pro cara, me explica aí um pouquinho como é que eu chego aí no quarto e tal. E o cara falou, e o Paraguai, né? Esse cara que eu tô dizendo é um Paraguai. Não, vá pra tal canto no centro que eu vou buscar você de carro. Olha isso. Fechou. Acho que ele gosta de você, cara... hein? O cara é extremamente gentil, cara. O cara é muito gente boa.
E o pior não é nem isso, ele perguntou pra mim o que é que eu ia fazer aqui, né? Ele achou, você veio estudar aqui, o que é que você vai fazer? Eu digo, não, eu vim, De certa forma, né? estudar, veio que estudar e trabalhar. Ele, e você trabalha com o quê? Eu digo, não, eu vim. Aí como eu sei, sempre que eu vou falar sobre mineração, blockchain, Bitcoin, essas coisas, eu sempre nunca falo exatamente sobre isso, eu sempre dou uma pincelada para deixar mais fácil, mais mastigado para a pessoa entender, porque nem todo mundo entende dessas coisas. Então eu falei, cara, eu vou montar um sistema aí de pagamento na internet, e o meu sistema ele trabalha com transações, não sei o que. Só enrolando o cara. Dá uma vergonha, homem. E as minhas máquinas consomem muita energia e tal, não sei o que. Aí ele olhou assim pra mim e falou, é Bitcoin, é? Eu digo, tu conhece ele? Cara, eu tava procurando alguém pra... Pô, quem não faz isso no Paraguai? Por que brasileiro vai lá? Cara. Pô, morar no cativeiro lá, porra. Pau a Bitcoin, cara. Cara, realmente Bitcoin aqui é um negócio assim que tá se espalhando com uma força tremenda, velho, porque... É mesmo mais do que aqui? Mais do que aqui, você acha? Cara, eu acho que se continuar do jeito que tá, o Paraguai vai se tornar um dos polos mundiais de Bitcoin, cara. Rapaz. Porque, como é que eu posso dizer? Esse primeiro, nesses 2 meses que eu tô aqui, fez 2 meses ontem, se eu não me engano, dia 4. Nesses 2 meses, cara, eu vi mais pessoas. Não é porque eu tô correndo atrás, mas eu vi muita gente falando de Bitcoin espontaneamente, sem eu puxar assunto. O cara ia lá e começava a falar sobre Bitcoin. É incrível, porque onde eu morava não tinha isso. Você às vezes até ia falar do Bitcoin e as pessoas não sabiam o que era. Olha. Nunca tinha ouvido falar, tá ligado? E aqui você vê, sei lá, pessoas assim que às vezes têm um mínimo de contato com tecnologia, querendo falar sobre Bitcoin, querendo entender o que é Bitcoin. E como o Paraguai é muito pequeno e a Cidade do Leste é uma cidade muito pequena, é como cidade no interior, todo mundo conhece todo mundo. Eu sei como é que é a sensação, eu moro em Paraty. Sei como é que é a sensação. Então, tipo, você para assim, cara, e o Bitcoin começa a se tornar um tema comum entre todos os ciclos sociais. Porque você vai no empresário, o empresário quer saber do Bitcoin. Você vai na dona de casa quer saber de Bitcoin. Você vai no adolescente, o adolescente quer saber o que é Bitcoin. E cara, é surreal. O Paraguai o ar daqui é Bitcoin, cara. Tudo aqui é Bitcoin. Você vai nos lugares, chega uma pessoa e fala, eu conheço fulano de tal que trabalha numa mineradora assim, assado. Eu conheci o eletricista que montou a mineradora assim, assado. Olha isso. Cara, é surreal. E a população é bem pequena, né, do Paraguai. Exatamente. Difícil Então, nos conhecer muito bem. Exatamente, cara. E, bicho, as coincidências aqui, justamente pelo fato do Paraguai ser pequeno, são enormes. Porque, por exemplo, eu tô trabalhando em uma eu posso dizer que é uma mineradora. Porque, tecnicamente é uma mineradora. Mas é uma mineradora que tá começando agora e tal. E, cara, aí eu fui lá conversar com o cara e tal, né? E ele falou assim, não, porque o cara que fez aqui, a instalação elétrica daqui, é assim, assado. Aí eu falei, bicho, eu conheço uma pessoa, e o cara que me aluga aqui, o quarto, tava comigo. Eu falei assim, eu conheço uma pessoa, na realidade, o Aurélio, que é o dono aqui. Eu falei, o Aurélio conhece um cara que ele trabalha com instalação elétrica, assim, assado, ele já trabalhou com mineradora. E o dono da mineradora falou, não, o cara que fez a instalação elétrica aqui foi o mesmo cara que fez a instalação elétrica da Coinpai, que é uma das maiores mineradoras que tem aqui no Paraguai. Aí o Aurélio falou assim, eu acho que eu conheço o cara, como é o nome dele? É fulano. Eu conheço fulano, é meu amigo. Aí, tipo, totalmente aleatório, tá descobrindo que é o mesmo, que a gente tava falando da mesma pessoa. E, cara, isso acontece direto. Um dos sócios dessa mineradora, inclusive, eu falei, porque o meu amigo, ele trabalha assim, trabalha assado, não sei o que tal. Aí ele olhou assim, o teu amigo, o nome dele é Aurélio? Eu digo,
Ele dá aula aqui na faculdade aqui de tecnologia aqui e tal. Cara, eu conheço ele, tipo, totalmente assim. Tipo, é surreal, porque eu não sou acostumado. Eu vivo numa cidade pequena, porque é Maceió, é uma das cidades, das capitais mais pequenas que tem no Brasil. Mas eu não sou acostumado a, tipo, conhecer pessoas que conhecem as mesmas pessoas que eu conheço. É bem incomum isso pra mim. E você ainda tá trabalhando no mesmo métier que praticamente todo brasileiro que tá em Cidade Leste hoje, né? E a tuberculose aí batendo? Exatamente. Tá, eu tô com essa tosse já faz mais um mês, velho. Tá Ih, muito horrível, velho. um mês de tosse Mas é isso, cara. problema, hein, cara? Eu sei, cara, mas eu já fui no médico, mas disse que passou um xaropinho lá. Ih, Esperar rapaz. passar. Mas, cara, me fala um negócio. Por que você acha que tem tanto brasileiro hoje investido em mineração no Paraguai? Cara, o principal motivo é a energia, porque não tem condições. A energia aqui é 3 vezes mais barata, pode chegar até 4 vezes mais barato do que a energia no Brasil. Eu acho que é mais, hein? O Paraguai já tem hoje. Provavelmente, cara, pode chegar por causa que a energia que está girando em torno de 7 centavos. 7 centavos? Entre 7, de dólar. Sabe quanto é que... Entre 7, 7 centavos dá 23, 24 centavos de real. Mais ou Pô, menos. aqui onde eu moro é 73, 70 e pouco. Tá ligado? Então a energia aqui é extremamente barata, cara. E, cara, tem também o tempo do inverno aqui, que é o tempo que a gente tá passando agora. Também faz muito frio. E não faz assim extremamente frio todos os dias, mas em média faz mais ou menos uns 16 a 15 graus. Então já facilita na refrigeração das máquinas. Uhum. E, cara, o Paraguai é um país muito aberto para investimentos. Então a facilidade aqui é enorme. Essa semana mesmo eu estava falando com um empresário aqui que ele consegue fazer os trâmites para abrir uma empresa aqui no Paraguai em questão de dias. Olha, Você começa a fazer os trâmites e em questão de dias já está tudo certo, já está tudo muito bem concluído. aí no Brasil, No meses. Brasil, exatamente. Sem falar no custo. Ele fala assim, cara, o custo que eu gasto aqui é cerca de 10% do custo que eu gastaria no Brasil. Uhum. Então, isso também é um atrativo muito grande. Então, a gente junta o custo de energia, o custo a temperatura, que em meses de um ano, alguns meses do ano, a temperatura aqui é muito acessível para quem quer trabalhar com mineração. E o custo assim, de abrir empresa, sem falar que o Paraguai também tem uma mão de obra interessante, tá ligado? Interessante Não que é um sentido? país Barata, boa, barata. boa e barata, se você saber encontrar. Se você Rapaz, que saber achar mão de encontrar, obra boa e barata, normalmente, pelo amor de Deus. Pois é. Porque, por exemplo, eu já trabalhei, trabalho até hoje com desenvolvimento web. E, cara, a minha mão de obra, se eu quiser fazer um determinado serviço, eu já encontrei aqui algumas pessoas querendo meio que contratar um serviço parecido com o meu. E eu fiquei assim, surreal, cara, porque os caras cobram aqui valores que eu nem sonharia em cobrar de tão barato. Porque, sei lá, pra você ter uma ideia, se eu cobro um serviço de R$1.000 no Brasil, os caras estão cobrando aqui aproximadamente $80, tá ligado? Então, Nossa! isso é muito barato. Que isso? E, tipo, já veio empresário falar comigo sobre, sei lá, alguma proposta, assim, de eu trabalhar em algum site, alguma coisa assim. E ele falou, não, tal, a gente vai vendo aí como é que a gente faz, tal, qualquer coisa eu falo com você, porque eu já tenho um rapaz trabalhando com isso. E eu pago tantos reais pra ele ficar tomando conta. E eu fico olhando assim, meu Deus, tipo, o cara ganha em um mês o que eu ganho mais ou menos em uma semana. E, tipo, muito barato. Então eu digo, não vou nem tentar arrumar um emprego desse gênero aqui, porque eu sei que eu Não vou vale a ganhar bem. pena, tu não vai ganhar o suficiente. Exatamente, tá ligado? Então a mão de obra aqui, em algumas situações, é muito boa e barata. Então isso também é um excelente atrativo para quem quer trabalhar com. Cara, eu vou te falar, se a mão de obra daí fosse que nem a mão de obra paratiense, tu ia encontrar problemas, hein? É caro, né? As coisas lá. Não, a mão de obra aqui, você encontrar uma mão de obra boa da região é muito complicado.
Aqui chega no nível de eu já ter tido entrevista de emprego, que a primeira coisa que a empregadora perguntou pra mim foi assim: você é paratiense? Eu falei: não, sou do Rio. Ah, então tá bom, então a gente continua com a entrevista. Eu falei: pô, mas como assim continua com a entrevista? Caramba, não, porque a gente não contrata paratiense. Eu falei: que isso, cara? Mas é pessoa nativa daqui, você não contrata? Não, cara, porque a mão de obra daqui. Eu falei: não, a mulher tá exagerando. Pô, aí você vai chamar um pedreiro pra cuidar da tua casa, um eletricista pra cuidar da tua parte. Cara, teve um animal, que eu não vou falar obviamente o nome dele, que ele até sumiu de Paraty, nem imagino por quê. Ele foi fazer a instalação elétrica aqui da minha casa. Eu pedi pra ele fazer umas 2, 3 tomadas aqui no primeiro andar da casa em 220 e o resto da casa 110, né? Você acredita que ele juntou 110 e 220 na mesma caixa? No mesmo fio? No mesmo fio, assim, passa um fio 110, que passa pela TV, tá. E na minha parede o cara pegou um fio 220, jogou, depois passa pro 110. Eu falei: que isso, cara? Que loucura, velho. Eu sou de humanas, eu olhei pra aquilo e falei: porra, se meu pai que era engenheiro fosse vivo hoje, ele morria de novo? Até eu que não manjo nada de energia, percebo que tem alguma coisa errada só que você falar. Não, você tem que ter uma caixa de energia, que tem aquela caixa da tua casa que liga chuveiro, liga não sei o quê. Uma para 110, passa os fios 110, outra 220 e passa os fios só 220. O cara atrelou tudo, até fio. Eu falei: cara, um filho da puta desse eu não contrato pra fazer minha mineradora, mas nem se botar mais na minha cabeça, brother. Não, aqui as coisas, pelo menos, é como eu disse, eu não entendo muito da área de energia, mas pelo que eu vi lá onde eu estou trabalhando, cara, a energia é extremamente bem feita, porque teve até tipo, o projeto feito no papel, e daí o cara, foi um negócio assim bem profissional mesmo. Legal. E, tipo, até onde eu sei, tudo foi feito por paraguaios. Então, olha, bacana. Não é assim, eu não vou dizer que é a coisa mais fácil do mundo, porque eu ainda não sei como é que tá esse lance assim, de trabalho aqui. Mas até onde eu sei, tem sim paraguaios extremamente capacitados. E energia aqui é vida, cara, porque o Paraguai tá se tornando o foco da energia barata na América do Sul e no mundo, tá ligado? Fala uma coisa, você que tá trabalhando com o minerador agora diretamente no Paraguai, inclusive você acabou, enquanto a gente tá gravando o podcast agora, você praticamente voltou do teu trabalho agora. Você tava lá no local, trabalhando lá, laborando, feito escravo lá, né? Escravo Isauro. Cara, as pessoas usam muito, as pessoas que trabalham com mineração profissionalmente usam muito a Bitmain, as Antminers da Bitmain para fazer a mineração e tudo mais, as S9, né, principalmente. Elas têm uma rentabilidade praticamente ridícula, nula ou não tem rentabilidade no Brasil, porque o quilowatt-hora aqui é um assalto à mão armada. Quanto é mais ou menos a rentabilidade de uma S9 no Paraguai com o custo de energia 7 centavos de dólar? Cara, é difícil dizer, porque nem todo mundo, às vezes a gente pensa assim, o cara tem S9, tá minerando Bitcoin, mas às vezes os caras tá minerando outras moedas que também trabalham com o mesmo algoritmo do Bitcoin. E é uma coisa, isso aí é até bom deixar bem claro aqui pra quem pensa em investir em mineração, que, cara, a principal coisa que você deve estudar, antes de mais nada, é estudar sua mente, porque você vai precisar e muito ter paciência. Rapaz, esse podcast está profundo em filosofia, hein? Mas é sério. Caraca! Hoje, cara, praticamente, eu tenho quase certeza disso, que hoje praticamente todo minerador de nível médio a nível profissional, os amadores provavelmente não, mas quem tem já um pouco mais de experiência e quem já tem muita experiência, com certeza trabalha assim. E tipo, você não vai minerar pro hoje. O que você minerou hoje, você não vai vender hoje. Então provavelmente todo mundo tá só minerando e guardando. Porque se você investe dinheiro numa máquina, cara, você tem que ter o mínimo de certeza, o mínimo de esperança que essa máquina vai render um bom tempo.
Só que para essa máquina render, você tem que crer que o Bitcoin também vai subir de preço. Sim. Porque hoje, cara, você não consegue tirar 5, 6 contos por dia, né, com a S9. O rendimento tá ridículo. Comparado quando o Bitcoin tava 20 pau, tava lindo minerar. Não. Nossa senhora. Então, o que a boa parte dos mineradores estão fazendo hoje é segurando, véio, é rodando. Os caras vão guardar essas criptomoedas que eles estão sendo Bitcoin, ou seja outra criptomoeda, sei lá. Eles vão guardar essas moedas para vender no futuro. E, tipo, não precisa ser no futuro, tipo, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pode ser futuro daqui 1 mês ou 2 meses, depende do Bitcoin. Se o Bitcoin começar a pegar 9 mil, 10 mil dólares, com certeza vai ter muita gente querendo vender. Porque vai. Durante todo esse período que a gente está minerando, todo esse tempo que o Bitcoin está em baixa, a gente pode até perceber que o fluxo de gente vendendo diminuiu bastante. Justamente porque o Bitcoin está barato demais. Tá, sim. Isso que ele já pegou. Então vai ser muito pouca gente vendendo. E as grandes mineradoras só seguram, só olham, só guardam. Porque eu tenho certeza que se uma pessoa investe 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões em uma mineradora, ela não vai investir sem crer que o Bitcoin vai chegar a 10, 15, 20 mil dólares em dia. Que pra mim vai chegar infinitamente mais que isso até o final do ano. Pois é, cara. Então não tem condições de você fazer investimento hoje sem crer que o Bitcoin vai valer muito mais no futuro. Então, boa parte dos mineradores profissionais hoje em dia tem isso em mente. Eles não vão minerar para o hoje, vão minerar para o futuro. E o futuro do Bitcoin de acordo com as expectativas de cada um. Uhum. Tem gente que crê que o Bitcoin vai pegar 10 mil, 15 mil, 20 mil. Já vi gente dizendo que o Bitcoin vai pegar 100 mil até o final do ano. Eu acho que pega 50. Amém. Eu acho que pega 50. Espera. Se ele pegar 50, eu tô com muito dinheiro. Nossa, até eu, cara. Eu não vou dizer muito dinheiro não, mas vai dar pra mim ficar de boa alguns meses. Ficar bem relaxado, né? Você se preocupar com a vida. Pô, cara, acho que esse é o sonho, na verdade, de todo mundo que trabalha com mineração, né? Que, inclusive, é um dos meus sonhos futuros, assim que entrar uma verba que eu tô esperando, é justamente investir nisso. Não no curto prazo, eu penso no longo prazo mesmo, porque mineração é você literalmente acumular riqueza para quando o troço realmente começar a bombar. Que o Bitcoin tá depois de, sei lá, de 9 anos é que eu ouso dizer que o Bitcoin tá realmente começando a querer bombar. Aquilo que a gente viu ano passado não é nada do que se espera ainda. Não é nada aquilo ali. Hoje em dia, cara, um minerador ele tem que ter um mínimo de conhecimento em relação à trader. Tem, eu ia falar isso. Não adianta ser totalmente fundamentalista, chutômetro. Exato. Não vai longe. Porque até um agricultor, ou seja lá qual for um profissional que produza qualquer tipo de produto, ele não vai vender, não vai gastar tempo, dinheiro, mão de obra para produzir um produto e vender esse produto abaixo do custo que ele teve para produzir ele. E é aquilo, o cara tem lá 50 bitcoins, vamos dar um exemplo, pô, quem dera, né? O cara tem lá 50 bitcoins, ele tem o bitcoin, ele minerou quando ele tava mais ou menos nos 6.500, 7 mil dólares. Ele bateu lá 10 mil. Você fez uma análise lá de longo prazo e você falou assim, caraca, 10 mil agora esse troço vai despencar. E tu sabe que por análise técnica você tem como prever com bastante precisão esse tipo de coisa. Pô, você vai continuar o teu hold? Tu não vai liquidar aquilo ali em dólar para depois que terminar de cair você recomprar e aumentar o teu acumulado? Sim, muito mais interessante, né? É exatamente isso, cara. Eu acho que quem faz mineração e não sabe análise técnica, ou não digo que está fadado ao fracasso, mas eu com certeza posso afirmar que está fadado a não otimizar os lucros que faz com mineração. Exato. Mas é exatamente isso mesmo. Por exemplo, é o caso da mineradora que eu tô trabalhando. Os caras, eles não têm muito conhecimento em relação a trader. Trader profissional. Os caras sabem assim. Uma análise de uma coisa ou outra é que nem eu. Eu sei uma análise de uma coisa ou outra, eu bato o olho no gráfico, consigo ver um padrão ali, um padrãozinho aqui e tal, mas eu não sou aquele profissional que consegue realmente ter a certeza que algo vai acontecer. Então o que é que os caras
fizeram. Certeza não, né? É melhor dizer a convicção, né? Porque certeza... A convicção, certeza ninguém tem. Nem o melhor trader do mundo vai falar que ele tem certeza do troço. Exato, né? Mas é exatamente isso mesmo. E o que é que foi que os caras fizeram, cara? Os caras correram atrás e conseguiram encontrar um cara aqui também no Paraguai, que ele é profissional de trader. Legal. O trabalho dele, ele não tem trabalho, ele só vive do trader. Isso é legal. Cara, eu entendo ele. O cara é muita loucura, cara. E o cara, ele vive, e a gente começa a perceber assim, porque se o cara é trader, ele vive do trader, ele, pra você não tem muita noção se o cara é um bom trader ou não, mas só o fato dele viver do trade, você já percebe que tem alguma coisa fora da casinha. Porque normalmente os traders, quando o cara trabalha no trade, normalmente o cara ganha pouco por fora e usa o trader para fazer um extra. Mas quando você vive do trader, cara, é porque você realmente tem muita experiência. Ao ponto de você não precisar trabalhar com mais nada, só com aquilo, cara. E tem que ter muito sangue frio, cara. Tem que ter muito sangue frio, cara. E o que foi que os caras fizeram? Os caras correram atrás e encontraram esse doido. E, tipo, conversaram com o cara é muito gente boa. E, tipo, o cara já trabalha com criptomoedas. E ele não tá só, ele não vive só. Ele, pelo que eu também não tô muito por dentro do que tá acontecendo, mas até onde eu entendi, o cara, ele trabalha junto com 36 outros analistas. Olha. Eles fazem parte de um grupo de analistas que é esses 36, e daí eles se dividem em diferentes funções. Por exemplo, tem aquele grupinho ali de 5 pessoas que vai analisar notícias, tem aquele outro grupinho ali que vai analisar, sei lá, mercado de futuro, tem aquele outro grupinho ali que vai analisar índices, e daí eles vão juntando informação e compartilhando ideias de compra e venda de determinados ativos. Engraçado, então, você falou de contratos futuros. Tem muito trader profissional que trabalha com criptomoedas que fala que os contratos futuros mais atrapalharam do que ajudaram o Bitcoin até agora. Né? Não tem como negar isso não. Não tem como negar isso muito não. Mas isso a gente fala num outro episódio com mais calma. Você já ouviu falar da RTM? É uma plataforma P2P conectada a mais de 500 bancos em 40 países que permite operar em vários pares de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, Zcash, entre muitas outras. Compre e venda criptomoedas e resgate seus lucros diretamente em sua conta bancária. Acesse rtm.io. A Walltime é a primeira corretora de bitcoins do Brasil a oferecer atendimento personalizado 24 horas por dia. Além de praticar uma das melhores taxas, possui uma das plataformas mais seguras e estáveis do mercado. Acesse a Walltime através do site walltime.info. Porque, querendo ou não, os contratos futuros, ele vai determinar, por exemplo, se tem, sei lá, vai lá, 10 milhões de dólares investidos em um contrato futuro que diz que o Bitcoin vai valer 6 mil dólares amanhã. Então o mercado vai olhar para aquilo e diz, bicho, tem um monte de gente apostando que o Bitcoin vai valer aquele valor amanhã, então o negócio deve ser isso mesmo, tá ligado? Então ele meio que influencia, não vai influenciar 100%, mas ele meio que dá uma conduzida no preço ali e tal. Tem toda uma viagem aí, eu não manjo muito disso não, então também não vou falar muito não, para não falar abdômen. Mas é isso, cara, mineração e trader tem que estar assim, lado a lado, é carne e unha. E se o cara não entende de trader, procura alguém, cara, que consiga fazer alguma coisa com o seu resultado para utilizar isso, porque às vezes, até na baixa mesmo, no Bitcoin custando 6.000, 6.500, você consegue fazer lucro sim, se você souber trader ou se tiver um bom trader trabalhando com você. Porque mesmo que o Bitcoin não esteja gerando bons lucros hoje, você pode multiplicar o seu Bitcoin. Então se você tem, um Bitcoin hoje e consegue fazer bons negócios, bons trades com ele, daqui a um mês você consegue multiplicar esse um Bitcoin em 2. Então quando o Bitcoin bater lá 10 mil dólares, você antes tinha um Bitcoin, agora você vai ter 2, vai ter 20 mil dólares.
Porque você conseguiu fazer bons negócios, você conseguiu juntar ali a tua mineração com um bom trader. Então, mineração e trader tem que estar lado a lado, cara. Tem que estar lado a lado. Tem. Se não tiver, cara, você fica muito refém do mercado. Se der alguma merda no mercado, você não sabe como sair, você não sabe como se comportar. Aí você perde uma oportunidade de aumentar o teu acumulado. Não compensa. Inclusive eu penso em trabalhar com mineração justamente porque eu sei fazer análise técnica. Que eu acho que tem que casar uma coisa com a outra. Tem, com certeza, cara. Tem que casar. E além disso, tem todo o lance da mente do cara, cara. Se o cara não tiver preparado, velho. Eu vejo muito, eu participo de alguns grupos de mineração. E é bem comum mesmo. Quando o Bitcoin tá em alta, todo mundo fica perguntando quem vende máquina. Alguém sabe quem vende máquina aqui? Alguém sabe como é que comprar. Tu só não me vem com aquele papo de formar mindset milionário, não, que nem aquele Zé Mané que vende curso lá com o Lamborghini, sentando em Lamborghini, que eu te dou uma porrada, cara. Né? Esse troço aqui é zoado, mas é sério, porra. Eu tô falando assim porque, tipo, eu participo desses grupos e quando o Bitcoin bate 10 mil, 15 mil dólares, todo mundo quer comprar máquina, pô. Mas agora que o Bitcoin tá custando 6 mil, 6.500, tá todo mundo vendendo. Mas é que a galera, inclusive eu falo isso em vários episódios, eu não vou parar de falar isso porque eu acho que ainda não cai a ficha da maioria das pessoas. As pessoas, por exemplo, param de procurar cursos, param de procurar as exchanges, param de procurar entender melhor sobre do que se trata Bitcoin e as outras criptomoedas quando o mercado tem queda. Agora, quando o troço dispara, tá na pior hora possível para você entrar no mercado, pô, brota usuário. Aí o cara compra a máquina de mineração no preço lá em cima, né? Porque a cotação da máquina vai de acordo com o preço do Bitcoin. Aí o Zé Mané compra, o troço tá lá no topo da bolha, a bolha estoura, o cara, isso aqui é uma merda, isso aqui não rentabiliza nada. Tô vendendo a máquina aqui zerinha. O cara comprou, minerou 2 meses, levou a máquina para casa, achando que a máquina não vai tirar a noite de sono dele, porque é barulhenta que a desgraça, né? Pô, barulho da ventoinha. O barulho que uma maquininha daquela faz, cara, ele passa de 80 decibéis. 80 decibéis. Imagina você tá no meio da Avenida Paulista, sabe? Com um bando de carro lá com o motor ligado, é mais ou menos isso para mais. Imagina 20, 30, 50, 1.500 máquinas dessa ao mesmo tempo. Produzindo um calor de quase 90 graus. Eu deixo até assim, o recado aqui para quem quer comprar Antmine no futuro. Tem um ambiente aí longe da onde você dorme, cara. Isso aí. Você não vai conseguir dormir. Você pode até, se for bom de sono, você até consegue. Mas que ela vai fazer um barulho, vai. E se você tiver 2 ou 3 aí, que você vai ver o que é barulho mesmo. Cara, eu acho que eu ia conseguir dormir, cara. Na época que eu era músico, eu nunca contei essa história. Na época que eu era músico, eu produzia a parte técnica de áudio de uma banda que ia tocar num bar que eu tocava muito quando eu era adolescente. Cara, eu nunca esqueço disso. Eu tava tão chapado de sono, eu tava quase 48 horas virado, assim. Trabalhando, eu já não aguentava mais. Cara, eu tava tão exausto. Sabe aqueles amplificadores de contrabaixo grandes pra cacete? Eu dormi atrás de um. Eita, pega. O troço bum, 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 bum na minha cabeça e eu lá babando, cara. Aí é muito sono, mas eu sei mais ou menos como é que eu já tive as minhas experiências assim de sono. Tu tá ligado, né? Mas o problema é, tipo assim, que você ficou 2 dias sem dormir, né? E quando o cara, sei lá, tem que ficar todo dia com aquele som no ouvido, aí é demais, cara. É brabo. Mas eu sugiro que quem quiser montar mineradora tenha um ambiente afastado para colocar as máquinas, porque com certeza você não vai conseguir ficar de boa com uma máquina no seu quarto. Não consegue, não. Não, ainda que você, tipo, ponha na sala e vá dormir no teu quarto, tu vai ouvir sempre aquele de fundo. Cara, não aguenta. É constante. É constante. Quem trabalha com rig vai lá que seja, porque rig não faz tanto...
Aí você pensa assim, cara, mas eu tenho rig, eu sei que faz barulho, mas eu já tô acostumado porque eu tenho rig. Não, meu amigo, você não tá acostumado. Rig tipo, você tem. A rig é tranquilo. É uma placa de vídeo. Você tem 6 placas trabalhando. Faz o teste aí. Se você tem 6 placas trabalhando, bota os coolers dela para trabalhar em 60% mais ou menos. E você vai ver mais ou menos o barulho que faz uma Antminer. Só umazinha. Uma S9. É muito barulho. É muito barulho. Eu tenho uma rig aqui do meu quarto, cara, com 4 máquinas, com 4 placas, e às vezes eu fazia um teste ou outro, tal, de ruído, essas coisas, e deixava ela em 45%, 50% da velocidade dos coolers, e já fazia um ruídozinho, mas esse ruído ainda não se compara com o ruído da não, placa GPU é suave. GPU, se você quer ter uma noção, se você que está ouvindo a gente agora tem um computador gamer, que geralmente as GPUs elas têm 2 ou até 3 coolers, é só você fazer um stress test na placa, né? Botar ela ou bota um jogo bem pesado, tira a tampa, faz um barulhinho, mas assim, um barulhinho super aceitável. Agora, o barulhinho de uma Bitmain, meu irmão, é um troço fora do comum. E quando você tem várias máquinas de mineração funcionando ao mesmo tempo, você ainda tem que ter uma estrutura, uma engenharia específica para poder transportar o calor, sabe? O barulho. Não é uma coisa fácil, né? Você tem que ter um sistema. Lembra que eu falava para você? A gente até sentou um dia lá com o Jansen para conversar sobre mineração, que eu te falava que o meu intuito era comprar como se fosse, eu esqueci o nome agora, um container com isolamento acústico, porque ninguém merece o barulho dos infernos que essas máquinas fazem, colocar um exaustor do, sei lá, 2 metros de altura, 2 metros de largura, gigante, para puxar o calor, porque quando você tem, sei lá, mais de 20 máquinas, cara, o nível de ruído e calor que aquele troço faz, não dá pra fazer caseiro. Não dá. Não dá. Isso é certeza, porque lá onde eu tô agora, a gente tá começando agora a ter pouca máquina, mas a gente já tem mais de 20. E eu posso dizer, a gente tá numa área, cara, de mais ou menos uns... Acho que deve ter ali uns 8 metros de largura com uns 5 de profundidade. Profundidade não, de distância, e cara, o ambiente todo já fica quente. O teto é alto e a gente tem 3 janelas. Pra você ter uma ideia, é um ambiente extremamente grande, mais ou menos de uns 30, grande assim, pra ter, sei lá, a gente deve ter umas 30 máquinas, não sei. Pra 30 máquinas trabalhando, um ambiente de mais ou menos aí uns 30 metros quadrados, cara, é muito grande. E mesmo assim, o ambiente todo fica quente, cara. Todo o ambiente fica quente. E, cara, vou lhe dizer, ar-condicionado não funciona. Você tem que ter mais uma dica que eu vou passar para vocês aí. Se vocês estão querendo montar várias máquinas trabalhando, vou montar um monte de máquinas, vou colocar um ar-condicionado na frente delas e fechou. Não vai funcionar, porque o ar-condicionado não vai trabalhar interessante, não vai ter um bom desempenho num ambiente muito quente, porque essas máquinas geram muito calor. Você tem que ter um lugar para expulsar esse ar quente. E a melhor solução que a galera tá usando muito aí é com exaustor, para puxar o ar quente para fora. Então você vai ter que isolar, você vai ter que colocar um lado da máquina em um ambiente frio e o outro lado em um ambiente quente. Esse ambiente quente vai ficar o exaustor para sugar o ar quente, e do outro lado vai ficar os ar-condicionados. Como é que é ficar atrás de mais de 20 máquinas daquelas ali? Cara, é absurdo, cara. É o inferno, né? Ideia, você bota a mão na frente da saída do ar, a sua mão, a palma da sua mão esquenta. Não vai esquentar, tipo, pra chegar ao ponto de queimar, mas ela esquenta bastante, cara. Você fica assim a 30% de não conseguir mais deixar a mão. Então ela esquenta bastante. Você chega a 70% da capacidade máxima que você aguenta de temperatura. Então ela esquenta muito, cara. Imagina 20, 30 máquinas ali. Cara, eu fiquei impressionado quando eu vi, porque os coolers que tem naquelas máquinas
são absurdos, cara. Parece um ventilador desses que a gente tem em casa. Tufão, né? É absurdo. É um tufão, só que, cara. Só que jogando o calor do deserto do Saara no teu cangote, né? Na cara, exatamente. O pior é que às vezes eu tenho que mexer em alguma coisa, sei lá, ver algum cabo, alguma coisa assim, eu tenho que ficar com eles bem na cara, porque eu tenho que chegar bem perto pra enxergar, às vezes, um fiozinho, né, um detalhezinho, alguma coisa assim, aí eu tenho que chegar bem perto, aí fica aquela meio mundo de máquina jogando ar na tua cara, é horrível, cara, é horrível. Você já ouviu falar da RTM? É uma plataforma P2P conectada a mais de 500 bancos em 40 países que permite operar em vários pares de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, Zcash, entre muitas outras. Compre e venda criptomoedas e resgate seus lucros diretamente em sua conta bancária. Acesse rtm.io. A Walltime é a primeira corretora de bitcoins do Brasil a oferecer atendimento personalizado 24 horas por dia. Além de praticar uma das melhores taxas, possui uma das plataformas mais seguras e estáveis do mercado. Acesse a Walltime através do site walltime.info. Mas é isso aí, quem trabalha com mineração, cara, tem que aprender a conviver com esse tipo de coisa. E manutenção, cara, dessas máquinas, você acha que é fácil você encontrar alguém que seja capaz de mexer em um Antminer, em GPU quando dá problema, para poder configurar tudo direitinho de novo? Como é que é para você encontrar mão de obra especializada para cuidar de mineradora? Eu acho que qualquer que tenha um bom conhecimento com eletrônica consegue dar uma mão de obra razoável. Não vai ser uma mão de obra especializada, mas vai ser uma mão de obra razoável, porque se você for só limpar a máquina, talvez até você consiga fazer com aqueles pincelzinhos ou um aspirador, alguma coisa assim que você consiga limpar só para tirar poeira. Se for o caso de substituir uma peça com defeito, alguma coisa queimada, uma pessoa com um conhecimento um pouco mais avançado em eletrônica consegue. Eu acho que eu consigo, porque eu já vi, depois que eu cheguei aqui no Paraguai, por exemplo, o cara mesmo que me aluga aqui o ambiente aqui, ele trabalha nesse ramo, e eu vi ele consertando uma fonte que estava queimada, e cara, é um negócio assim que você pensa assim, que é complexo para você que não entende, mas eu olhando ele trabalhar, eu vi que quando você entende do Paranauê, não é tão complexo assim, e eu vi ele manejando a parada, ia lá, testava uma coisa, testava outra, tal, até encontrar onde é que estava o problema, até encontrar onde estava dando curto para a máquina, para a fonte não funcionar mais. E ele foi, mais ou menos, para quem trabalha com computador, é mais ou menos como a gente fica testando para saber se o problema está na memória, se o problema está no processador. Às vezes a placa tem duas memórias, então o cara tira uma memória, testa a outra e tal. É mais ou menos isso, só com circuitos. Então é uma ciência, mas eu acho assim que para quem tem um certo conhecimento assim, cara, é até um bom negócio aí para quem já trabalha com isso, tá ouvindo a gente. É uma oportunidade de você abranger os seus negócios, cara, porque no futuro eu tenho certeza que vai ter muita gente procurando por isso. E para quem entende de eletrônica, para quem entende de circuitos eletrônicos, essas coisas e tal, é uma boa, porque as peças, nem todas são genéricas, claro, mas tem muita peça que é genérica, tem muita peça que você encontra em praticamente toda a placa de circuito eletrônico, você encontra aquelas peças. Que pelo que eu saiba, as máquinas de mineração, elas fazem tipo um amontoado de um bando de peças que já existiam na indústria num trambolho só. Sim. Né, o cara compra peça numa fornecedora X de placa-mãe, de processador junta, pega processador de GPU e junta e faz uma salada mista. Exato. Não tem nada inovador numa S9, numa L. Não tem nada. Numa máquina que está minerando ali, a gente pensa, porque a Bitmain inovou, que não, aquilo ali, cara, eles só conseguiram otimizar o que já existe. Uhum. Porque ali tem processadores de computador, ali tem GPUs de placa de vídeo, ali tem... Ou seja, eles não inovaram, não criaram nada do zero, nem inovaram. Eles só aumentaram a quantidade das coisas que tinham ali e botou num trocinho só.
Exato, exato. Eles só pegaram o que existe e criaram uma nova forma de você juntar tudo em uma máquina só. Uhum. Basicamente isso. Se você tem esse conhecimento, se você olha para uma placa-mãe, por exemplo, de um computador e entende a funcionalidade de cada um daqueles circuitozinhos, se você consegue entender esse tipo de coisa, então com certeza você não vai ter dificuldade nenhuma em montar e desmontar, fazer manutenção de um S9 da vida. O problema é quando algumas peças específicas queimam e você vai ter que procurar alguma forma de substituir ela, porque nem sempre você vai encontrar na lojinha da esquina exatamente aquela peça que queimou. Então tem algumas peças que realmente são mais difíceis, mais complexas de encontrar. Uhum. Mas a manutenção, principalmente a manutenção para precaver problemas futuros, é bem de boa. É só lembrando que se você abrir a S9, você perde a garantia, né? Então, se você Tem for isso. fazer a limpeza, tenha certeza que você não vai precisar mais da garantia da Bitmine. Normalmente a gente só toma bastante cuidado em relação à limpeza do ambiente, porque se você cuida bastante do ambiente, as máquinas não sujam tão rápido. Então a gente tem um cuidado enorme, a gente limpa. Toda semana a gente tá limpa, passa pano, faz uma limpeza geral mesmo, e é bem difícil mesmo você encontrar uma graminha só de poeira, você não encontra lá, porque a gente limpa e, às vezes 3, 4 vezes o mesmo ambiente na E semana. Paraguai faz uma poeirada, né, cara? Eu acho que o Aécio Neves é o patrono do Paraguai. Quanto pó rola aí? Nossa, mãe do céu. Essa foi boa. Mas aqui faz muita poeira mesmo. Mas ainda bem que a gente encontrou um lugar que ele é privilegiado por causa que, tipo, o ambiente, a região que a gente tá é uma região mais evoluída em relação à infraestrutura e, tipo, as ruas também são calçadas e tal. Então já evita de ter estrada de barro, já evita essas coisas. As calçadas são tudo de cimento e tal, então já evita de subir dessas poeiras assim de ambiente mesmo, de ruas, essas coisas. Então já evita. E o canto que a gente tá é um prédio comercial, não é um galpão. Então, por ser um prédio comercial, até a tinta da parede é uma tinta especial que é fácil de limpar. Você pode limpar com pano, úmido, essas coisas. Então, todo o ambiente que o cara lá construiu é um ambiente bem preparado para evitar o máximo possível de sujeira. Então, isso já facilita porque facilita que a máquina não suja muito, então a gente já economiza mão de obra para limpar. E facilita também porque a máquina vai durar mais, porque como ela não tem tanta sujeira, o risco dela queimar, ou oxidar, enfim, ter problemas futuros já diminui bastante. Então é muito mais fácil, muito mais cômodo você ter esse controle do ambiente do que você ter um ambiente que não é tão bem cuidado e ter que estar limpando as máquinas todo mês ou toda semana de 15 em 15 dias, e abre máquina e limpa, e às vezes o cara que está limpando lá limpa de qualquer jeito, porque quando você começa a fazer um serviço, você sempre tende a fazer aquele serviço da melhor forma possível. Mas se você faz o mesmo serviço todos os dias, dia após dia, todas as semanas, chega um momento que você começa a fazer de qualquer jeito, porque você já não aguenta mais fazer aquilo. Então, às vezes você tá crente lá que a mineradora tá cuidando bem da tua máquina, mas às vezes aquele cara que tá limpando a tua máquina já fez tanto aquilo que abre a máquina de qualquer jeito, pega as peças, joga de qualquer jeito pra lá, passa o pincel lá de qualquer jeito e tal. Então a gente, até nisso os caras lá pensaram, em vez de a gente ter que ter esse cuidado máximo em relação à máquina, vamos cuidar primeiro do ambiente, porque se o ambiente está bem cuidado, está bem limpo e tal, as máquinas também vão ficar bem cuidadas, bem limpas, e não vai ter essa exigência tanta da gente ter que estar parando uma vez, 2 vezes no mês para estar limpando. Então, Essencialmente é você manter o ambiente limpo sem poeira, né? O Aécio não agradece, mas cuidar da refrigeração principalmente, né? Sim. Refrigeração e a exaustão. Eu diria até que a exaustão é mais importante até do que a refrigeração. Que é mais importante o ar quente sair do que o ar frio entrar, né? Sim, com certeza, cara. Porque se o ambiente tá todo quente, a máquina vai jogar o ar quente para um lado, e se aquele ar quente não tem para onde sair, ele vai voltar a entrar dentro da máquina.
Então não vai fazer sentido. Então o ar quente tem que ter para onde sair. Se o ambiente, se você tá num quarto, por exemplo, não tem ar-condicionado, mas você, sei lá, tá fazendo 28, 27 graus, tá bom, tá dentro das expectativas da máquina. A máquina vai sofrer um pouquinho, mas ainda tá dentro das expectativas dela. Mas se você não tem para onde jogar esse ar quente, cara, essa temperatura só tende a subir. 28, 29, 30, 31, 32, vai forçar muita máquina. Pois e é. A vida útil da máquina vai pro beleléu. A vida útil de uma Antminer era mais ou menos o que? Uns 3 anos? Mais ou menos? Uma S9 tá durando, se você tiver um cuidado assim, ninja, ela vai chegar ali nos 3 anos. Se tiver um cuidado ninja. Mas o que muita gente criticou e que, na realidade, foi uma coisa boa, é o lançamento da T9. Muita gente achou ridículo a Bitmain lançar uma máquina que tem quase o mesmo consumo de energia de uma S9, mas ela produz menos, porque ela produz pelo 10,5. Genial, então, né? Porque eu iria comprar uma máquina que gasta mais energia e produz menos, tem um hash rate menor. Não faz sentido. Só que o que acontece? Os caras chineses, né? Porque sempre é os chineses que toma à frente dessas coisas. Os caras já, pelas expectativas do cara, essas T9 conseguem chegar até 5 anos de vida útil. Ah, ela dura mais. Dura muito mais. Então é muito melhor você ter uma máquina que dura, que gasta a mesma coisa, mas que gera menos. Porém, que dura 2 anos a mais, do que você ter uma máquina que é exigida mais, ela trabalha mais e que demora menos. E eu torno a dizer, são 3 anos se você tiver um cuidado ninja. E cuidado ninja, cara, se você tá tua máquina tá numa mineradora com 1.000, 2.000, 3.000 máquinas, cuidado ninja não vai ser exatamente a coisa que ela vai ter. Porque tem em mente que o cara vai ter que tomar conta de 3.000 máquinas. Uhum. Então fica difícil você ter aquele cuidado excessivo. Então não é uma coisa boa assim. Então uma T9, cara, você não precisa se preocupar tanto com ela, porque ela não tá trabalhando com aquela potência máxima que a S9 trabalha. Então ela vai viver bem mais e a rentabilidade dela vai ser bem mais maior, porque no final você vai ter uma máquina aí trabalhando durante 5 anos em vez de 3. E que normalmente, pelo que eu fiquei sabendo aqui, S9 viver 3 anos é uma máquina que realmente teve um cuidado extremo, porque em média ela tá demorando aí no máximo 2 anos e meio, 2 ou 2 anos e meio. Uhum. E uma coisa legal que a gente tá falando muito da Antminer, é uma grande preocupação do mercado hoje, que a Antminer ela já tá com quase 51% do poder de hash rate do Bitcoin, né, cara? Isso tá preocupando muitas pessoas. E uma coisa que eu achei muito legal é que tem um grupo japonês agora, que é a GMO Group, que eles estão fazendo uma máquina de mineração, assim, esteticamente, é a mesma bosta da Antminer. Só que ela consome mais energia. A Antminer, eu acho que ela consome 1.360, 1.380 watts, né? É isso mesmo, né? Sim. Essa daí, ela gasta 1.950 watts. Ela consome bem mais energia. Inclusive, ela está custando mais ou menos umas 2.000 doletas, comprando direto com a loja, fora entrega. E já está incluso as 2 fontes de alimentação. Ela consome bem mais energia do que a Antminer. Só que a Antminer, eu acho que ela faz 14 ou 14,5 terahash por segundo. Essa faz 33. Ou seja, ela custa um pouco, entre aspas, um pouco a mais do que uma Antminer e produz mais do dobro. Sim. Tipo, você teria que ter praticamente 2 Antminers e meia para fazer o trabalho de uma da GMO. Eu achei isso fantástico. Eu acho que com a GMO entrando no mercado, rapidinho esse 51% aí diminui, hein? Vai diminuir, com certeza, mas, cara, é ao mesmo tempo preocupante, porque a gente vê aí que já tem galpões com S9 que consomem 1.350 mais ou menos watts, e já tem tipo uma porrada de gente aí, governos e mais governos aí criticando o consumo de energia abusivo que essas mineradoras tendem a gastar e tal. Eu fico imaginando assim, como é que vai ser o mercado daqui a 10 anos, né? O que vai ser da mineração
daqui a 10 anos, né? Porque eu lembro que há mais ou menos um ano atrás, entrevistaram o CEO da BitMine e perguntaram para ele se a BitMine tinha expectativa de lançar um novo produto mais potente e tal. E eu lembro dele dizendo que não, por causa que a BitMine chegou no auge do processamento, não tinha mais para onde eles evoluírem, porque a tecnologia que eles usavam já estava praticamente no máximo. Então, se eles evoluíssem, iriam evoluir pouquíssima coisa, porque a tecnologia ela já estava sendo explorada ao máximo. E agora, isso faz mais ou menos um ano e meio, e agora a gente já vê aí a GNO lançando uma máquina que já muito melhor, mais do que o dobro. Muito melhor. Quase o triplo de uma Antminer. É absurdo. E, cara, eu não sei pra onde a gente vai chegar, tá ligado? Será que daqui a 5 ou 6 anos vai lançar outra máquina, outra empresa vai lançar outra máquina que consome 2.000, 3.000 watts pra minerar 50 ou sei lá. Bicho, é surreal. Daqui a pouco a gente vai com um galpão de energia, um galpão de mineração, perdão. Galpão de energia, caraca! Vamos botar o Magneto pra trabalhar ali dentro. Botar o Sr. Manhattan lá dentro. Imagina um galpão de mineração com 1.000 dessas máquinas aí da GMO funcionando. Cara, a energia que vai ser consumida vai ser absurdo, cara. Então a gente tem que ver aí até onde a gente vai conseguir com essa tecnologia. E com certeza, eu tenho plena certeza disso, que o Bitcoin vai evoluir. A Light Network está chegando aí, e com certeza com ela vai dar uma parada aí no nível da dificuldade, porque vai chegar o tempo aí da gente ter máquinas aí consumindo 10.000, aliás, 100.000, 200.000 watts. Bicho, a gente vai ter um galpão aí consumindo energia de uma cidade inteira só pra minerar Bitcoin, velho. Vai chegar um ponto aí que vai ficar surreal. Não, na Islândia já não se consome mais com mineração do que com a própria população local? Exato. Na Islândia já existe isso. Sim. Então a gente fala assim muito de mineração, porque mineração dá dinheiro e tal, mas a gente tem que ser realista e pensar que, por mais que mineração é um bom investimento para longo prazo e tal, a gente tem que deixar o pé no chão, segurar a cabeça presa no pescoço, não deixar a cabeça flutuar lá pro céu, porque a gente tem que pensar também nos piores cenários, né? Porque todo investimento tem os pontos positivos, mas tem os pontos negativos também, cara. E essa tendência de vamos só fazer máquina mais potente, vai chegar um ponto que os governos vão dizer, não, calma lá, cara, calma lá, porque desse jeito aí não vai ter energia mais para quem queira. Pois o custo da energia vai ficar muito mais caro, porque vai chegar um ponto que a usina não vai produzir para todo mundo, e daí vai começar a ficar mais caro o custo da energia, e os mineradores têm para pagar, né? Mas sabe o que eu acho muito legal na mineração, cara? Que a mineração, as pessoas falam assim, porque a mineração ela consome energia demais, isso pode causar problema em alguns países, isso é uma realidade, isso pode acontecer mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu acho isso fantástico, porque ele obriga as nações a investirem pesadamente em opções paralelas de energia. Pô, eu acho fantástico. Na Alemanha, por exemplo, você vê um investimento absurdo em energia solar. Existem cidades na Alemanha que você, literalmente, nos telhados das casas, você só vê painel solar. Praticamente, não existe influência alguma das produtoras de energia locais, esqueci o nome que dá agora, das estações de energia, como a gente tem a Light no Rio, como a Eletropaulo em São Paulo, é praticamente inexistente em algumas cidades na Alemanha, porque as pessoas produzem a própria energia. Isso é fantástico. Então eu penso assim, eu acho que a energia solar é o futuro para as coisas. Inclusive, eu penso que máquinas de mineração deveriam existir já com algum sistema de energia solar. É claro que com que uma máquina dessa puxa de energia hoje, meu amigo, é impossível você fazer isso de uma forma viável. Mas, eu acho que é questão de tempo você começar a criar chipsets
com uma eficiência energética cada vez maior. Pô, a gente vê isso. Pô, o notebook que eu estou usando agora. Antigamente os notebooks eram um trambolhão, era quase uma bíblia que tu botava em cima da mesa, né? O processador era uma bosta, lento pra cacete, gastava mais energia do que a tua geladeira. E agora como é que tá? Pô, meu processador consome 25 watts no topo do uso. O que é 25 watts? Entendeu? Isso às vezes é menos que uma lâmpada. A necessidade influencia a evolução, cara. De acordo com a necessidade das pessoas é que as tecnologias vão sendo evoluídas. Porque, sei lá, chegou-se ao ponto das pessoas necessitarem de um aparelho que, sei lá, que faça ligação, que tire foto, que faça tudo. E daí a gente chegou no ponto de ter tudo isso em um único aparelho, que são os smartphones. Chegou o ponto da gente precisar levar o computador para todos os lugares. Você precisa estar com ele lá preso na sua casa, no escritório. Aí foi aí que inventaram os notebooks. Cara, vai chegar o ponto da gente dizer assim, não, cara, a energia tem que evoluir. A tecnologia desse ramo de energia tem que evoluir. E daí sim a gente vai começar a ver laboratórios e empresas investindo nesse ramo e dizer assim, cara, a gente tem um laboratório lá na China que está desenvolvendo aí placas solares que geram mais energia, conseguem captar mais energia do que as comuns, e depois chega um outro laboratório nos Estados Unidos que lança outra tecnologia que otimiza as placas solares. Cara, vai chegar o ponto da gente comprar uma S9 e ela vinha com a plaquinha solar dela que só aquela plaquinha consegue gerar energia. Porque aí a tecnologia vai evoluir, cara. Não tem pra onde, não tem pra onde, cara. Não tem pra onde ela ir, não. Quando esse tempo chegar, provavelmente a gente já vai ter máquinas mais potentes. E eu tenho certeza, cara, que o Bitcoin ele tem que evoluir, cara. Porque a gente já vê aí sistemas de mineração muito mais desenvolvidos do que o que o Bitcoin tem hoje, cara. E o próprio sistema que a Waves usa, que é fantástico, não é bem mineração, mas é um negócio assim muito, muito bem elaborado. E esse sistema que o Bitcoin tem, a princípio, foi uma coisa fantástica, mas ele não pode continuar do jeito que está hoje, porque não é sustentável. Vai chegar um ponto que não vai ter máquinas que consigam minerar. E se o Bitcoin não evoluir, cara, ele vai ficar com esse gargalo aí. Pois é. Não vai conseguir mais andar, ninguém vai conseguir mais enviar um Bitcoin para uma pessoa ou outra, porque não vai ter quem consiga mais minerar aquele bloco. Porque o custo, meu irmão, vai ficar um troço fora do normal. Então, não tem como. E é por isso que o Bitcoin vai evoluir, tá ligado? Porque eu tenho certeza que os desenvolvedores já conseguem visualizar esse cenário. Por conta disso, eles já estão investindo, já estão estudando formas de contornar isso, né? Então, se a energia não evoluir ao ponto de a gente conseguir, com a única placa, gerar energia suficiente para uma S9, o Bitcoin vai conseguir evoluir ao ponto dele criar alguma coisa, sei lá, alguma solução de contorno e consiga contornar essa dificuldade absurda que a rede tá tendo hoje, porque o Bitcoin, cara, já tá surreal. A dificuldade de mineração todo ano cresce e não para, né? Não para. E eu ainda vou além. Com a popularização das criptomoedas, isso vai piorar ainda mais, cara, porque é muito mais prático você comprar uma S9, configurar ela rapidinho, porque é muito fácil configurar, e deixar ela trabalhando, do que você ter que comprar placa de vídeo, placa-mãe, processador, memória, tem que ter uma noção básica de montar tudo isso, ainda tem que configurar, ainda tem que formatar, ainda tem que fazer um monte de coisa para começar a minerar. Tá então, doido. Cara, é muito mais fácil, principalmente para quem quer investir. Eu vivo na Cidade do Leste, aqui a cidade é empresarial quase full. Para você ter uma ideia, cara, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu pego um ônibus, eu pego 2 ônibus, eu pego 3 ônibus. Eu vou. Que isso? Quando eu vou pro meu trabalho, eu pego 2 ônibus. É BRT em Paraguai essa porra?
Caralho! Quando eu vou pro meu trabalho, eu pego 2 ônibus. E quando eu volto de carona até a metade do caminho. E da metade do caminho pra minha casa, eu pego outro ônibus. Então são 3 ônibus por dia. E eu digo isso com autoridade nesse tempo que eu tô usando ônibus, cara. É muito, mas muito mais. A moral do fácil cara, eu você- falo com autoridade que eu estou dizendo. Eu sou um rapaz muito Cara, eu tô- sério. Eu tô pegando ônibus sempre, né? E eu digo, cara, é muito mais fácil você encontrar pessoas vendendo coisa nos ônibus do que pedindo dinheiro. Ah, é muito, cara, é muito. Você vê criança de 10, 11 anos entrando no ônibus com a mão cheia de confeite dizendo, vendendo confeite, cara, por moedas. Então é muito. O paraguaio, ele gosta de trabalhar. Ele prefere muito mais trabalhar vendendo confeite do que pedir ajuda. Ele só vai pedir ajuda quando ele realmente não tem o que fazer. Ele vai pedir aquela ajuda, vai pedir dinheiro. Então o Paraguai, ele tem esse cheiro de negócio. Tudo é negócio paraguaio. Fechou, quando dá 6h30, 7 horas da noite aqui, cara, todas as esquinas praticamente tem banquinho vendendo pastel, vendendo empanados, vendendo um monte de coisa. Então o Paraguai, ele procura ganhar dinheiro de todas as formas, de todo tipo de negócio, cara. E velho, eu tenho certeza, plena certeza disso, que as coisas vão ter que evoluir, as coisas têm que chegar lá naquele ponto que, se não evoluir, se o Bitcoin não evoluir, cara, ele não vai conseguir superar, não vai conseguir manter esse império que ele conseguiu conquistar. Eu acho que ele vai dar a volta por cima no futuro, sim. Não, ele tem, cara, ele tem. Cara. Falta de Não tem equipe pra onde. não é. Porque a gente já viu, e cara, o mundo é um exemplo disso. Qualquer lugar do mundo que a gente for, a gente vai encontrar histórias de pessoas que inventaram uma parada e aquele negócio foi revolucionário, foi um negócio surreal, só que foi aquilo, acabou. E daí outras empresas pegaram aquela ideia, evoluíram ela, e daí hoje em dia a gente vê coisas que derivaram daquela primeira ideia, que hoje estão aí bombando, e aquela primeira ideia morreu, acabou porque ela não conseguiu evoluir. Então, a gente ama o Bitcoin foi a primeira moeda, ele nunca vai morrer. Cara, eu eternamente grato pro Bitcoin. Mas, cara, vai chegar um momento que eu não vou poder mais usar o Bitcoin, porque eu vou querer enviar o Bitcoin pro meu amigo, e o meu amigo não vai levar 3, 4 dias para receber o meu pagamento. Mas não esqueça que a Lightning tá vindo aí pra isso, né? Não. Tem que acontecer, cara. Tem que evoluir. Depois da Light Network, tem que ter outras evoluções, tem que ter outros patamares, tem que ter outras paradas. Ele não pode parar, pô. Não pode chegar assim, o Bitcoin é isso e deu. Ele tem que ter contratos inteligentes, tem que fazer essas paradas, pô. Ele tem que evoluir, ele tem que se adaptar. Porque senão, cara, se o Bitcoin não vai se sustentar só na fama. Ele tem que ter fundamento, ele tem que ter um sentido, cara. E eu creio muito, cara, que não só o Bitcoin vai evoluir, mas também a mineração vai evoluir. A gente não vai ficar por resto da vida dependente de máquinas que consomem muita energia. Tenho certeza disso, porque a gente já vê hoje criptomoedas que não precisam de cálculos matemáticos e de gasto de energia para se manter. Exato. Excelentes criptomoedas. Então, eu tenho certeza que vai chegar um momento que vai chegar alguém e vai dizer assim, não, vamos fazer assado, e a dificuldade do Bitcoin vai cair e a mineração vai voltar a ser algo popular, não vai ser algo voltado só para aquelas pessoas que têm muito dinheiro. Tipo você? Mas um pouquinho a gente faz no mundo. E é isso, cara. E é isso. Rapaz, eu tenho uma péssima notícia pra você, e essa péssima notícia é que já estouramos o nosso horário e tá na hora da gente puxar o barco. Cara, que é Infelizmente. Mas, cara, eu quero que você volte para um próximo episódio pra gente concluir esse papo, porque você falou que tinha poucas e boas pra falar. Você falou as boas, mas as poucas tu não comentou nesse. Não pense que eu esqueço as coisas, não, que eu lembro de tudo que tu falou em off antes da gente começar a gravar esse troço. É difícil Cara, condensar eu tudo em falo- uma hora. Não, é difícil falar poucas porque eu falo muito. Então não tem como falar poucas. Gente, foi um prazer.
inenarrável, um prazer incomensurável, um prazer indizível, um prazer embananável, um prazer minerável estar com todos vocês aqui. Cara, quase que não sai, mas tinha que sair essa piada. Que piada bosta, meu Deus. Um prazer minerável estar com todos vocês aqui, Fernando. Prazer imenso ter você aqui novamente. No próximo episódio eu vou encher o seu saco para você participar de novo. E pessoal, abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.